Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, amém? Estamos aqui firmes e fortes nessa tarefa importante de trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus nessas devocionais, a fim de que sejamos alimentados e fortalecidos na fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu queria refletir com os irmãos a respeito dos nossos planos, daquilo que temos feito nesta vida, quais têm sido as nossas prioridades, né? E qual tem sido o nosso foco com relação ao reino de Deus, as coisas espirituais, em que lugar estão em nossas vidas, quanto tempo temos investido nisso, o que temos feito nessa terra, né? Nessa terra até que Jesus volte. Eu queria ler com vocês o texto que está em Lucas, capítulos 12, versículos 16 a 21. Lucas, capítulo 12, versículo do 13, na verdade, do 13 ao 21. Amém? Diz assim a palavra de Deus, a parábola do rico insensato. E disse-lhe uma multidão: Mestre, o meu irmão, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Chamaram Jesus para interceder em favor de repartir uma herança. Mas Jesus disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? E disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, diante dessa discussão, Jesus conta a eles uma parábola, a parábola do rico insensato, a fim de mostrar que o foco deles maior não era o mais importante. Eles estavam buscando coisas materiais, né? Bens, herança, e estavam esquecendo de algo muito mais importante, que são as coisas espirituais. E Jesus disse a eles, aí no verso 16, no verso 15, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Então Jesus conta essa parábola. Eu queria que você acompanhasse comigo aí o verso 16 em diante. Diz assim: E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade ou a herança de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava, pensava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então ele aqui prosperou, né? E ele pensou em uma forma de prosperar mais, de fazer algo para crescer mais e ganhar mais e ter mais bênçãos materiais. Aí o verso 19 ele diz assim: E direi à minha alma: Alma, tens depósito em muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nessa parábola de Jesus destaca 3 coisas que esse rico fez, que são grandes lições para nós em nossos dias. A primeira delas, ele deu o seu foco, era somente as coisas materiais. Ele quis crescer mais, fazer mais coisas para prosperar mais e ter mais dinheiro. Ou seja, ele decidiu ajuntar tesouro na terra. Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: a palavra de Deus nos diz: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não é difícil de notar que o tesouro desse homem rico estava nas suas riquezas. Ali ele estava juntando tesouros na terra.
E a palavra de Deus nos diz que quando ajuntamos, não devemos ajuntar tesouro na terra, porque os ladrões minam e roubam e a ferrugem consome. Devemos ajuntar tesouro nos céus. Então, a orientação da palavra de Deus é que nós investamos cada vez mais em algo espiritual, que são um tesouro eterno, que o ladrão não pode roubar, né? Que ninguém pode nos tirar. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, ele nos diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos dele levar. Em Filipenses, ele destaca algo interessante quando diz que a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus. Não temos morada aqui permanente. O apóstolo Pedro, ele nos diz que somos peregrinos e forasteiros, ou seja, estamos aqui de passagem. Hebreus 13:14 nos diz que não temos cidade permanente aqui. Todos esses versículos nos levam a entender que a nossa passagem aqui não deve ser em acumular riquezas, que o nosso foco maior nesse período de forasteiros e peregrinos é buscar tesouros espirituais para a nossa nova pátria, onde estaremos com Deus na cidade dos céus com Cristo. Aqui não temos cidade permanente. Por isso Jesus nos orienta lá em Mateus 6,33 que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as nossas necessidades nos serão acrescentadas quando colocamos em prioridade o reino de Deus. Esse rico estava focando somente nas coisas deste mundo, e isto é uma lição para que nós não venhamos a seguir. Devemos investir nas coisas espirituais. Não devemos deixar que as coisas materiais nos acarretam a tal ponto de não termos tempo para Deus, porque assim estaremos ajuntando tesouro aqui na terra. E a palavra de Deus nos orienta que devemos ajuntar tesouro nos céus. Uma segunda questão nessa parábola do rico insensato é que ele achou que tudo isso que ele estava fazendo nessa terra era capaz de saciar a sua alma. Lá em Lucas 12, o versículo 19, ele diz que ia fazer coisas para prosperar e aumentar a sua herdade. E no 19 ele diz assim, Lucas 12, 19: então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Ou seja, ele achou que tudo isso que ele tinha adquirido em vida, toda essa prosperidade material, seria capaz de saciar a sua alma. Mas estas coisas não preenchem o ser humano, não é capaz de saciar a alma. Em Mateus capítulo 11, o versículo 28 em diante, nos fala sobre a única coisa que pode saciar a nossa alma, nos satisfazer, nos fazer realmente felizes. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo de Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, encontrareis prazer, encontrareis satisfação para a nossa alma. Essas coisas materiais, esses bens materiais, as coisas desse mundo não podem satisfazer a nossa alma. Por mais que a gente venha juntar tesouros materiais, essas coisas não nos satisfaz. Somente Cristo, as coisas espirituais, podem satisfazer a nossa alma. No verso em Lucas 12 ainda, já no finalzinho, quando ele tenta dizer que essas coisas seriam capazes de saciar a sua alma, o verso 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Então naquela mesma noite Deus prestou contas a este homem, chamou ele: hoje mesmo você vai morrer, e tudo que você fez aqui, tudo que você ajuntou, todos os bens materiais,
que você achou que seria capaz de saciar a sua vida por todos os anos, de que isso vai valer diante de Deus. Esse tesouro todo vai acabar, como Paulo disse, né? Nada podemos levar daqui. Então, que esta parábola seja uma lição importante para nós. Primeiro, que devemos ajuntar tesouros no céu. A palavra em Mateus 6:21 diz: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, aonde o seu tesouro está, aí você gasta mais tempo, você se dedica mais, você busca mais. O seu tesouro precisa estar em Deus e no reino de Deus. Isso sim é ajuntar bênçãos lá espirituais, ajuntar tesouro no céu. A outra coisa importante de destaque é que nenhuma coisa deste mundo pode saciar a nossa alma e nos satisfazer. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 17, diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E se hoje fosse o seu dia de prestar conta a Deus, se hoje fosse o seu dia da sua morte, e se agora, neste momento, você fosse capaz, você pudesse ser capaz de analisar o quanto você fez neste mundo, quantas dessas coisas teriam validade para a salvação, teriam validade para a vida eterna? Quanto tesouro no céu você poderia dizer: hoje eu tenho um tesouro guardado lá no céu, porque eu investi no reino de Deus, eu investi em comunhão e em coisas espirituais. Isso deve ser o mais importante para nós. Nada pode satisfazer a nossa alma mais do que Deus, do que Cristo. São essas coisas que devemos buscar e estar cada vez mais firme no reino de Deus. Gaste o seu tempo, a sua prioridade maior seja estar em Cristo, seja em buscar as coisas espirituais. Somente Ele pode satisfazer a sua alma e assim você poderá ter um tesouro no céu, como assim nos ensina a palavra. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.